Vamos lá, né? Recuperação final de geografia dos segundos anos, beleza? Então vamos para a questão número 1. A questão número 1 diz: dados recentes revelam que na maioria das grandes metrópoles brasileiras, o maior número de pessoas leva mais tempo em seus deslocamentos cotidianos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, o percentual de pessoas que levavam mais de uma hora no trajeto de casa-trabalho passou de 13,5 em 2001 para 16,5 em 2008. Em São Paulo, o recorde de congestionamento, que foi batido por 2 vezes no mesmo dia em 2009, chegou a 294 quilômetros. Para aqueles que utilizam o transporte público, entre todas essas dificuldades, soma-se ainda o alto preço das tarifas, complicador maior do caso de mercados de trabalhos organizados na escala metropolitana e que existem deslocamentos cada vez mais distantes, baldeações e trocas intermunicipais. A problemática apontada pelo texto acima se relaciona com o conceito de quê? De periferização, ou seja, as pessoas que demoram mais tempo para deslocar para ir para o trabalho e voltar, elas moram na periferia das cidades, ou seja, nas bordas das cidades, né? E a favelização, que são os bairros ou mesmo próprias cidades que não tem nenhuma infraestrutura, não foi planejado e sim surgiu simultaneamente. Então, a periferização e favelização. 2. A zona portuária do Rio de Janeiro vem recebendo muitos investimentos públicos e privados com o objetivo de promover sua renovação física e funcional. Considerando a charge, a nova dinâmica espacial pode ter a seguinte consequência sobre o processo de urbanização nessa região da metrópole carioca. Significa o que então que está acontecendo? Que está acontecendo a mudança no perfil social da população, certo? Estadual da Paraíba. É uma música saudosa maloca. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca, mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas e os donos mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia cada tábua que caía, doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas por cima eu falei, os homens tá com a razão, nós arranjamos outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega as paias nas gramas do jardim. E para esquecer nós cantemos assim, saudosa maloca, maloca querida, din-din donde nós passemos dias felizes da nossa vida. A letra da música de Adoniran Barbosa nos faz refletir corretamente que aí tem, número 1, a segregação residencial no espaço urbano é consequência de um espaço mercado, cujos valores de uso e de troca definem as formas de apropriação, né? 2. Terras vazias à espera de valorização pela especulação imobiliária são uma das causas da população de baixa renda não ter acesso à moradia digna. 3. Os favelados resistem a quaisquer tentativas de melhoria habitacional e impedem a implantação de equipamentos urbanos adequados e eficazes que melhorem a sua qualidade de vida. E 4. A reforma urbana é um bem necessário, já que poucos têm acesso à infraestrutura e aos serviços públicos urbanos. Quais dessas estão corretas? A 1, que é um espaço urbano em consequência de espaço mercadoria. A 2, que fala de terras vazias esperando valorização, né, pela especulação imobiliária. E a 4, que fala da reforma urbana, beleza? Questão 4. Conceitue demografia. O que é uma demografia, né? Também, assim como a cartografia lá no primeiro ano, ela também é uma área de conhecimento da geografia, mais especificamente das aplicações das ciências sociais. O termo pode ser entendido literalmente como estudo do povo, também conhecido como a geografia da população. A demografia tem como base a análise e a interpretação dos mais diversos dados quantitativos, principalmente aqueles oriundos da estatística, né? Número 5. Criado após a Segunda Guerra Mundial,
na década de 40, para manter a paz e a segurança no mundo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se tornou obsoleto, ou seja, antigo, e distante do que é hoje a geopolítica mundial na avaliação não só do Brasil, mas de outros países com ambições de ocupar uma vaga permanente, com destaque para a Índia, a Alemanha e algumas nações africanas. A avaliação de que o Conselho de Segurança da ONU tenha se tornado obsoleto deve-se às mudanças que configuraram o atual panorama político mundial, que no caso pode ser evidenciado de que maneira? Pode ser evidenciado pelo surgimento dos países emergentes, que são chamados de BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China, o surgimento de novas potências e países emergentes, né? Aí ele explica aí. Esse de países emergentes são as BRICS, né? É a BRICS, né? E o Conselho de Segurança da ONU é formado pelos Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido e China. Com exceção da China, todos os demais saíram como vencedores da Segunda Guerra Mundial e entraram no período seguinte com a maior influência política. No entanto, esse panorama encontra-se desatualizado e, embora o poderio econômico esteja concentrado nos Estados Unidos, o poder político caminha entre vários outros países que emergiram ou que ressurgiram, tais como a Alemanha, o Japão e os países emergentes como o Brasil, certo? Questão 6. O atual espaço geográfico mundial nos últimos anos tem passado por um acelerado processo de reestruturação, fruto da revolução tecnológica e da abertura dos mercados nacionais. Sobre a referida reestruturação do espaço geográfico mundial, é correto afirmar que há uma crescente interdependência dos mercados, ou seja, um depende do outro, fruto da abertura das economias nacionais e do avanço tecnológico dos meios de transporte e comunicações, o que tornou a circulação mais rápida, intensificando os fluxos de mercadorias, capitais, informações e pessoas, né? Questão 7. Cansados do domínio americano do sistema financeiro global, 5 potências emergentes vão lançar esta semana sua própria versão do Banco Mundial, do BIRD, e Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é o BRICS, né? Grupo do BRICS, estão buscando alternativas à ordem mundial existente, segundo as palavras de Aro Trincunas, diretor da iniciativa latino-americana do Brookings Institute. A posição do BRICS frente à nova ordem mundial reflete, de certo modo, a polarização econômica que marcou o mundo após a Guerra Fria. Tal polarização refere-se na oposição entre quais partes? O norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, né? E aí, para você que vai responder, você vai responder essa parte azul aí todinha, beleza? E a última questão, G20 adota linha dura para combater crise. Cercada de expectativas, grupo anuncia maior controle para o sistema financeiro. Cercada de expectativas, a reunião do G20, grupo que congrega os países mais ricos e os principais emergentes do mundo, chegou ao fim em Londres com o consenso da necessidade de combate aos paraísos fiscais e da criação de novas regras de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, os líderes concordaram, dentre várias medidas, em injetar 1,1 trilhão na economia para deletar a crise. A passagem da década de 80 para 1990 ficou marcada como um momento histórico no qual se esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja configuração mais clara ainda está em andamento. Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante. Que característica é essa? O aumento do número de polos de poder mundial, né? E aí você vai terminar aqui de responder bonitinho, beleza? Então, até mais.